Povo das teclas, né? Eu queria gravar um terceiro vídeo sobre aquela questão que a gente estava falando sobre qual o melhor instrumento, né, para a gente comprar quando a gente está iniciando. E o pessoal muito me questiona, né, sobre essa questão de programação de teclado. E eu já mencionei, eu já falei nos vídeos anteriores que a programação, a registração desses instrumentos, elas podem variar muito de um instrumento para o outro. Acho que quem é tecladista, quem tem um teclado em casa já deve ter percebido isso, né? Então veja só, algumas dicas são importantes para que você possa extrair o máximo do seu instrumento, né? Do seu teclado arranjador, principalmente dos arranjadores, dos workstations, né? Eu não diria dos pianos e dos sintetizadores, porque são teclados com menos recursos, né? Mas mesmo assim são ótimos instrumentos, né? Com certeza. Cada um usa de acordo com sua necessidade. Mas, em se tratando de arranjadores, é muito interessante que você, antes de aprender a tocar ou antes de aplicar os seus conhecimentos musicais, você precisa entender que você só vai conseguir tocar, você só vai conseguir usufruir o seu instrumento se você conhecer os recursos que ele tem, certo? E muitas vezes a escola que você frequenta, o professor que você tem, muitas vezes na casa dele ou na escola, você não vai encontrar, muitas vezes, um instrumento que é igual ao seu, mas instrumentos que são parecidos. Eles vão ter os mesmos recursos em locais diferentes. Então, vale salientar, vale dizer que é importante que você leia o manual do seu instrumento, que você gaste tempo na frente dele, não tocando, né? não ensaiando suas músicas, mas que você pare um momento e dê uma olhada nos menus que ele tem, nos botões, né? Um teclado como esse aqui, o 670, né? Ele é um teclado com bastante botões, ó, você vê aqui, e todos esses botões são recursos que você utiliza na hora que você está tocando ou antes, né? Então é muito importante que você conheça esses recursos. Esse teclado mesmo, quando eu adquiri, eu passei cerca de 2 semanas estudando o que ele é capaz de fazer, né? Então eu praticamente não toquei, eu passei 2 semanas lendo o manual, né, comparando os recursos que ele tem com os recursos dos teclados anteriores, né, para perceber o que foi melhorado, o que foi retirado, o que foi colocado a mais, certo? E voltando para a questão da programação, muitos alunos eu noto que querem que a gente anote tudo, né? A gente passa um exercício novo, esse aluno ele quer que você coloque estilo, voz, tempo, tudo que você vai mexer, ele quer que você anote, né? Isso não é muito legal para um aluno que está aprendendo, a pessoa que está estudando, porque vai privar dela descobrir por si só, né, o que fazer, o que colocar. Então, assim como um aluno hoje em dia, como você provavelmente, eu também passei por esse problema. Eu toquei muito casamento, muita cerimônia, muita recepção de casamento. E eu me deparei com situações em que eu tinha que tocar uma música, por exemplo, vamos supor a Aline, certo? Tem uma musiquinha chamada Aline, que eu tinha que tocar ela às vezes em várias ocasiões diferentes. Então eu tinha que colocar uma programação diferente para cada ocasião. E isso me tomava muito tempo nos ensaios. Isso é extremamente normal, né? Você gastar tempo, você investir tempo procurando as programações que vão se adequar a uma determinada música, a um determinado ambiente, a um determinado local, enfim. Você precisa investir tempo para poder usufruir, né? Aprender e usufruir o máximo que o teclado pode lhe oferecer. O certo é que com um teclado desses, você pode fazer uma festa, né? Você pode cumprir um hobby, você pode fazer... As possibilidades são infinitas, mas você precisa ter do seu lado o manual de instruções e você precisa aprender a assimilar as palavras de um manual de instruções, que são palavras que possuem uma terminologia própria, né? São palavras técnicas. Você vai ter que se acostumar com isso, né? Você não pode ficar dependente de outra pessoa, do professor, de outro tecladista. Você vai sim conversar, você vai trocar ideias, mas você não vai ficar dependente, você não pode, você não tem como você se tornar um bom instrumentista, né? Com decorebas, né? Com memorização. Não dá para ser assim. Você precisa aprender a assimilar o funcionamento do seu instrumento com o funcionamento musical, né?
como tecladistas, desenvolver a curiosidade, né? Desenvolver uma facilidade, né? E gostar de tecnologia são pré-requisitos, né? Para que você seja tecladista, um bom tecladista, você precisa, se não gosta, você precisa passar a gostar de tecnologia, né? Porque esses instrumentos, eles são instrumentos de alta tecnologia. Tudo que você imaginar de mais avançado, né? Eletronicamente, de software, né? De hardware, você vai encontrar no instrumento desse. Então a tecnologia que tem aqui dentro você não encontra num piano. Diferente de outros instrumentos, quando você liga um teclado desse, ele não está pronto para tocar. Claro que se você for tocar piano, quando você liga ele já vem com som de quê? De piano. Opa, estava baixo. Ó. Ele já liga com o som do piano. Mas se você vai tocar sozinho, né, e requer a utilização do autoacompanhamento, dos estilos, dos timbres, das viradas, você vai ter que sentar e programar, né? E é interessante como um teclado desse é capaz de registrar na memória dele a programação de um repertório com mais de 100 músicas, né? Você consegue passar 3, 4, 5 horas tocando sem parar e sem precisar estar reprogramando, porque tudo que você programa, ou tudo que você sabe tocar, tudo que está dentro do seu repertório, você pode colocar nas registrações, na memória do teclado, né? Existe um recurso aqui chamado Registration Memory, né? Memória de registro, memória de registração. Esse recurso são esses botões aqui, ó. Certo? Esses botões, eles são fantásticos. Por quê? Porque você consegue programar, você consegue tocar em casa, você está ensaiando, né? E para uma música só, digamos, você encontrou 10 programações diferentes. Você pode salvar tudo aqui e não precisa estar anotando, não precisa estar lembrando. Você só tem que anotar no papel aonde ele está na memória. Então esse é um recurso fantástico, mas você precisa aprender, você precisa assimilar. Outra coisa, o pessoal pede às vezes muito tutorial. Professor, eu quero um tutorial sobre como é que eu escolho o estilo num teclado. Olha só, os recursos de um teclado para o outro existem, certo? Você vai ter registração aqui, você vai ter ali, vai ter naquele, certo? Voz, por exemplo. Você vai ter aqui, vai ter naquele, vai ter naquele. Agora, vai diferenciar um pouco, sabe? O botão, a localização, o nome, às vezes, está em posições diferentes. Aí é que está, é onde vai entrar a sua capacidade de adaptação, a sua resiliência. Você tem um instrumento X e em determinado local você chega, tem outro instrumento. Provavelmente você não vai conseguir tocar bem. Você vai se atrapalhar, você vai ter problemas. Então, antes de tocar, o interessante é que você dê uma olhada no instrumento e veja o que é que você pode assimilar em relação ao seu instrumento de casa, né? Eu sei que quanto mais você absorve do funcionamento desse tipo de instrumento, né, quanto mais você compreende a forma como eles funcionam, e é por isso que a Yamaha, por exemplo, se destaca nesse ponto. Como eu disse nos vídeos anteriores, a Yamaha possui um designer que facilita a sua assimilação. Os teclados da Yamaha, os arranjadores Yamaha, eles são muito didáticos, né? Eles são de fácil assimilação. Você olha e começa a entender mais ou menos como é que ele funciona. É como se eles fossem te ensinando só pelo fato de você olhar, né? Outro problema é a questão do idioma, né? O inglês. Cara, tem muito aluno assim, que hoje tem mais de 40 anos, 50 anos, muita gente não sabe falar inglês, né? Conhece poucas palavras em inglês e reclama muito dessa questão dos recursos serem em inglês. Olha, o inglês, ele é a linguagem musical. Eu tive e tenho dificuldade com o inglês também, mas isso não é empecilho, né, para a gente não aprender. Por quê? Porque você tem internet, você tem o Google, você tem os tradutores, né? Os termos não são frases completas, são apenas pequenas palavras em inglês: style, voice, tempo, stop, start, né? Eu não sei nem se a pronúncia está certa, mas não é bicho de sete cabeças, sabe? A gente tem que acabar com esse mito, né? O instrumentista, a pessoa que está estudando, claro que essa história se renova a cada pessoa que inicia um curso de música. Que história é essa?
é que música é uma coisa que é assim um macete da noite para o dia e que você vai compreender e de repente você fecha os olhos e está tocando. Olha, isso não existe, certo? Isso não existe. A pessoa que consegue fazer isso, ela não é normal. Ela tem não sei, ela tem um grau de diferença dos outros, né? Uma pequena pausa para tomar água. Bem, como eu estava dizendo, então a gente tem que acabar com esse mito de que você, para ser musicista, você não precisa sentar, pensar, raciocinar. Gente, a música, certo? É uma atividade intelectual, é uma atividade que requer raciocínio, que requer pensamento, certo? E sentar na frente de um teclado, né, requer raciocínio, requer um certo tempo para você assimilar. Tocar uma música, né, só quem sabe disso é a pessoa que é instrumentista. Para tocar uma música, você precisa ensaiar antes, você precisa ter todo um aparato, né? Quando você vê vídeos de pessoas tocando na internet ou vê apresentações, tudo aquilo ali é uma gama de ensaio, né? É um preparo muito grande, certo? Então, tire da cabeça essa história de que para ser musicista, eu não preciso ser profissional. Claro, profissional é a pessoa que vive, que ganha dinheiro com isso, certo? Claro que muitas vezes talvez você não tenha essa intenção de ganhar dinheiro com música, certo? Então essa história de você não ser profissional, isso não livra você de estudar diariamente, de pesquisar. O que eu estou tentando dizer nesse vídeo é que você tem que parar de tentar memorizar os recursos, anotar no papel. Vai ser sempre aquilo, você vai tocar determinada música, sempre aquela programação. Você eu só toco com piano, eu só gosto do som do piano. Poxa, você comprou um instrumento de R$4.000, R$3.000, que não é pouco dinheiro, certo? Você compra um instrumento como esse, sofisticado, aí vai usar só o piano, a gente fica sem entender uma coisa assim. Você, quando compra um instrumento de R$3.000, R$4.000, a gente imagina que você está comprando algo que você vai utilizar. Ele tem uma gama de recursos que você não imagina. Para poder utilizar, você tem que sentar, você tem que gastar tempo tentando entender como ele funciona. Pergunta ao professor, ele vai te dar umas ideias. Aí, engraçado que eu li algumas coisas esses dias, falando sobre essa relação de ensino-aprendizagem, né? O professor, ele vai te explicar como funciona, certo? O professor ele não te ensina. Você não vai aprender diretamente com o processo de aprendizagem, ele não dá ali no momento em que você está na sala de aula, sabe? Na sala de aula você recebe as explicações, nos vídeos você recebe as explicações, mas é em casa que você aprende, certo? É em casa que você faz essa ponte entre o que você viu na escola e o que de fato vai ficar na sua mente, certo? Então, em relação ao instrumento, à programação, é importante que você leia o manual, por mais técnico que seja. Você tem dicionários, você tem um professor, um amigo, uma pessoa que pode te ajudar. Então para conversar com as pessoas que tocam e tenta entender como é que o instrumento funciona. Para de memorizar botão, para de memorizar nome em inglês, para assimilar. Você tem que sentar e entender o que é que esses recursos fazem. É isso que vai fazer de você um bom tecladista, certo? Aliás, isso é um dos itens da receita, né? A receita ela é bem maior. Então, você conhecer o instrumento, assimilar os recursos que ele tem com o que você precisa, você vai se deparar com muitos problemas quando você estiver ensaiando e tocando. E as ferramentas que você vai utilizar para resolver esses problemas estão no seu instrumento. Basta você aprender a assimilar, tá certo? Então, por isso que é importante você comprar um teclado que se adeque bem no seu bolso, se adeque bem às necessidades que você tem como aprendiz, né? Você precisa conversar com as pessoas que conhecem antes para poder comprar o instrumento ideal. Senão você compra um instrumento grande demais, um instrumento pequeno demais e acaba se frustrando, às vezes acaba desistindo. E isso acontece muito e na maioria das vezes, na verdade. Digo, como já disse, com propriedade de quem ensina desde 98. Então a gente vê muita gente ficar no caminho simplesmente porque acha que a gente não quer ensinar. A questão é que são centenas, não são dezenas, são centenas de recursos e isso não é ruim, isso é maravilhoso.
para quem toca teclado, você ter centenas de recursos, são centenas de ferramentas que você tem para usar, certo? E isso não é ruim, isso é ótimo, repito, isso é ótimo, basta você assimilar. Eu não domino todas essas centenas de recursos, mas sempre que eu preciso de algo novo, eu vou buscar, eu pego o manual, eu vou perguntar, eu vou pesquisar, de repente, aprendi, né, e estou lá utilizando. Então, cada dia é um aprendizado, né? Quando você compra um instrumento desse, não toca, vai ver o que é que ele tem, pergunta um, pergunta outro, e vai construindo o teu conhecimento, tá certo? Então fica a dica aí, é importante que você saiba música sim, mas você só vai conseguir extrair a música que você quer, da forma como você quer, se você souber mexer nos recursos do seu teclado, certo? Então, existem muitas videoaulas, existem canais, existem pessoas e pessoas falando sobre isso. Faça tudo para assimilar. A única coisa que você não deve fazer é memorizar, é você tentar aprender a mexer no seu instrumento memorizando, né? Start, style, não, você tem que entender o que é start. Você tem que entender o que é style, você tem que saber o que são os timbres, as vozes, né? O botão tempo, para que é que ele serve, ok? Você não vai ter um botão ali na frente com o nome tempo, nesse botão eu tenho que botar o valor 120, por quê? Porque foi assim que o professor disse. Não, você tem que assimilar por que você está colocando 120, certo? Lembre-se, música é uma arte e ciência que requer o quê? Raciocínio, pensamento, ok? E isso é música. Fica a dica aí então, tá certo? Paz e graça e até a próxima.